Vivemos tentando controlar tudo. O que as pessoas pensam, o que vai acontecer amanhã, o que já passou ontem. Mas, e se eu te dissesse que é justamente esse controle que está te destruindo? Neste vídeo, você vai entender por que os antigos estoicos, homens como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, enxergavam o mundo de forma totalmente diferente. E como essa visão pode ser a chave para uma vida mais leve e muito mais forte. Capítulo 1. Tudo está sob controle. Será? Você acorda, olha o relógio. Pensa no que precisa fazer. Tenta prever o dia. Controlar tudo. Acorda mais cedo para não se atrasar. Planeja as palavras certas para uma conversa difícil. Repassa mentalmente o que vai dizer. Como vai agir. Imagina a reação dos outros. Tenta prever. Tenta controlar. Mas a vida não segue roteiros. Acordos quebram. Planos falham. Pessoas agem diferente do esperado. E o que você sente? Frustração, raiva, ansiedade. Porque você acreditava que podia controlar o mundo. Mas essa é a grande ilusão. A mente moderna vive em estado de guerra. Guerra contra o inesperado, contra o indesejado, contra o incontrolável. A previsão se tornou vício. A expectativa, armadilha. E quando tudo sai do script, você quebra junto com ele. Vivemos como se o mundo devesse se curvar às nossas vontades. Mas a verdade é fria e inevitável. Você não controla o trânsito. Você não controla o humor do outro. Nem o tempo, nem a saúde, nem os pensamentos que surgem de repente. Você não controla nem o próximo minuto. E isso assusta, não é? Porque admitir isso é como soltar o leme no meio de uma tempestade. Mas talvez o problema nunca tenha sido a tempestade, mas a ilusão de que você era o capitão. O estoicismo não traz conforto fácil. Ele não diz, mas vai dar tudo certo. Ele pergunta, e se tudo der errado? Você pode não controlar o mar, mas pode aprender a velejar. Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa é a chave. A virada silenciosa que separa o caos da serenidade, o fraco do forte, o perdido do centrado. A pergunta então muda. Não mais como controlar tudo, mas do que eu sou realmente responsável. Se você quiser continuar nesse caminho, prepare-se, porque o que vem a seguir vai exigir desapego, verdade e coragem para abandonar o que você pensava saber. Capítulo 2. A dicotomia estoica. Epicteto era escravo, e mesmo acorrentado, era mais livre do que muitos de nós. Ele descobriu uma chave, uma divisão silenciosa, um filtro entre o que vale a pena se preocupar e o que não vale nada. Ele chamou isso de dicotomia do controle. Dois lados, apenas dois. De um lado, o que depende de você, seus pensamentos, suas ações, suas reações. Do outro, todo o resto, o clima, a política, a economia, o comportamento das pessoas, a aprovação dos outros, o que já passou e até o que ainda nem aconteceu. E a maioria das pessoas vive no lado errado. Tentam mudar os outros, tentar prever o amanhã, tentam impedir o passado de doer. Mas é como lutar contra o vento. Você se cansa, você se machuca e nada muda. Epicteto ensinava, algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A sabedoria está em reconhecer a diferença. Essa distinção muda tudo. Tudo. Porque quando você para de tentar controlar o que está fora, sobra energia, clareza, força. Você se volta para dentro. E ali sim há trabalho a ser feito. Você pode não controlar o que acontece, mas pode controlar como interpreta. Pode escolher não reagir com raiva. Pode escolher não alimentar pensamentos inúteis. Pode escolher a calma, no meio do caos. Isso não é passividade, é inteligência. É estratégia emocional. Os estoicos não eram fracos. Eram soldados, imperadores, escravos. Pessoas que aprenderam a agir com precisão, sem desperdício de energia, sem drama. Hoje, vivemos o oposto. Tomamos decisões com base no medo. Vivemos tentando controlar o outro para não lidar com nós mesmos. Mas você não precisa seguir assim. A próxima vez que algo te irritar, te ferir, te frustrar, pergunte, isso depende de mim? Se a resposta for não, solte, respire e siga. Porque enquanto você luta por controle, está sendo controlado.
Capítulo 3. O preço da ilusão. Controlar tudo parece seguro, parece força, parece responsabilidade, mas na verdade é prisão. A busca por controle é o que alimenta sua ansiedade. É o que te faz revisar mensagens 10 vezes. É o que te prende a pessoas que já foram embora. É o que te impede de dormir, mesmo com o corpo exausto. Porque algo dentro de você diz: se eu pensar mais um pouco, vou encontrar uma solução. Se eu me preocupar o suficiente, talvez eu evite o pior. Mas se preocupar não muda o futuro, só destrói o presente. A ilusão de controle cobra caro, e a moeda é sua paz. Você começa a viver em estado de alerta. Tudo vira ameaça. Tudo exige uma resposta, uma previsão, uma antecipação. E o que é isso senão medo? Medo disfarçado de planejamento. Medo disfarçado de estar preparado. Medo de perder, de falhar, de não ser aceito. E quanto mais você tenta segurar o mundo com as mãos, mais ele escapa pelos dedos. Você se torna escravo da expectativa. E a expectativa é uma dívida emocional com algo que talvez nunca aconteça. Imagine alguém tentando segurar o vento. Essa é a sua mente quando insiste em controlar o que não pode. Você acha que está sendo forte, mas na verdade está se desgastando. A verdadeira força está em soltar. Soltar o que te escapa. Soltar o que não depende de você. Soltar a obsessão por respostas. Você não é um deus, nem precisa ser. Seu papel é outro. Reaceitar o que vem e responder da melhor forma possível. Não controlar o mundo, mas controlar a si mesmo dentro dele. O preço da ilusão é alto, mas a liberdade vem no momento em que você para de pagar. Capítulo 4. O controle real. Há um lugar onde o caos não toca, onde o mundo não manda, onde ninguém entra, a não ser você. Esse lugar é a sua mente. Ali sim há controle. Não total, não perfeito, mas real. Você não controla os pensamentos que surgem, mas pode escolher quais alimentar. Você não controla os impulsos que aparecem, mas pode escolher como agir. Essa é a liberdade que os antigos buscavam. Não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de não ser escravo de nada, nem das emoções, nem das reações, nem da necessidade de aprovação. Epicteto dizia: ninguém pode te ferir sem o seu consentimento, porque o que fere não é o fato, é o julgamento que você faz sobre ele. Alguém te ignora? Você pode interpretar como rejeição ou como liberdade. Você escolhe. Um plano dá errado? Você pode chamar de fracasso ou de recomeço. Você escolhe. Essa escolha é sua arma. É o escudo contra o descontrole do mundo. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu em silêncio: a alma se adapta ao que lhe acontece, molda o destino à sua vontade. Percebe? O mundo não precisa mudar. Você precisa mudar a forma de olhar para ele. Essa mudança é sutil, quase invisível, mas revoluciona tudo. Você não reage mais automaticamente. Você para, respira, observa, e só então age. Essa pausa é poder. É nela que mora o controle real. Não é sobre ser frio, não é sobre não sentir, é sobre sentir tudo. E ainda assim escolher com consciência. Você pode controlar o foco, a disciplina, a presença, a intenção. Essas são as rédeas do cavalo selvagem, que é a vida. Quem tenta segurar o mundo, se perde. Mas quem segura a si mesmo, atravessa qualquer tempestade. O controle real não está lá fora. Está dentro. Sempre esteve. Você só precisa parar de procurar, onde ele nunca existiu. Capítulo 5. A entrega consciente. Chega um momento em que você entende. Não é fraqueza. Soltar o que não depende de você é sabedoria, porque lutar contra o incontrolável não é coragem, é desperdício. A vida vai seguir, com ou sem seus planos, com ou sem seu esforço para prever cada curva, com ou sem seu desespero para manter tudo sob controle. Mas há uma forma diferente de viver, mais leve, mais forte, mais lúcida. A entrega consciente não é desistir. Reagir com tudo o que você tem e aceitar com serenidade tudo o que vier depois. Você se prepara, você faz o seu melhor, mas solta o resultado. Você ama sem implorar por retorno. Você trabalha sem se escravizar por reconhecimento. Você se dedica
sem exigir que o mundo retribua como você imagina, porque o valor está na ação, não na reação do mundo. É isso que os estoicos chamavam de virtude. Agir com retidão, com clareza, com presença. Não porque você quer controlar o desfecho, mas porque é o certo. Essa é a verdadeira liberdade. Fazer o que depende de você e soltar o resto com dignidade. A mente que entende isso não teme o futuro, não se prende ao passado e não se curva ao caos. Ela observa, ela escolhe, ela age. E quando o mundo se agita lá fora, ela permanece firme, no centro de si mesma. Você não controla tudo, nunca controlou, mas sempre teve o poder de escolher como viver. E isso é mais do que suficiente.